Vamos fazer juntos, então, Paz e Terra? Sim. Fazer 1, 2, 3 e foi. Paz e terra! Paz e terra. Paz e Auê. terra! Paz e terra. Então, eu vou fazer uma abertura que me pediram para fazer, né? Com uma música, parte de uma música, porque estou repensando essa música, que eu fiz há muitos anos atrás. A gente tem mais de quase 30 anos de caminhada com povos indígenas, né? Mais ou menos, às vezes mais, às vezes menos, mas vou caminhando. E eu fiz uma música, né? Há muito tempo, até com um ritmo meio gaúcho, mas depois dá para trocar o ritmo também, outra coisa que ando pensando, né? Então, chamava um lamento índio, agora se chama um lamento indígena, já começou a mudar, né? Então é assim, ó. Um lamento indígena já se faz ouvir, e um grito ao céu por querer viver, e um grito ao céu por querer viver. A terra que chora, pois sozinha está, e o povo que busca a encontrará. E o povo que busca a encontrará. Um lamento indígena já se faz ouvir, é um grito ao céu por querer viver, é um grito ao céu por querer viver. Pachamama chora, pois sozinha está, e o povo que busca a encontrará. E o povo que busca a encontrará. Então, com esse canto que aprendemos e continuamos aprendendo, né, de nossa caminhada com os povos indígenas, a gente quer, então, que a grande força Tupã, né, como se chama a divindade nos povos tupi-guarani, né? E Nhanderu, que é aquele, né? Tupã que cria Nhanderu, que é a palavra, né? Que vem, né? E se encarna e se partilha, né? Entre todas as pessoas, esteja nos acompanhando nessa tarde, em nossas caminhadas, em nossas lutas, e em especial quero deixar então o pedido para que rezemos, oremos, né? De todas as formas, com nossa invocação, né, aos espíritos da terra, pelo povo Xoclen, em São Francisco de Paula, que está lutando pela retomada, né? Esse povo que hoje estamos acompanhando para que o povo Xoclen volte a ter as terras que sempre lhe pertenceram lá na Serra Gaúcha. Então, com isso, desejando a todos e todas, e lamentando não poder estar durante todo o tempo, estamos juntos e continuaremos caminhando juntos, né? Para tudo o que vier. Boa reunião e um abraço, como dá para dar hoje, né? Para todos que estão participando. Era essa a minha palavra. Gratidão, Humberto. Falar sobre povos indígenas, né? Sobre diálogo ancestral, sobre sabedoria ancestral indígena, é falar sobre penas, né? Falar sobre sonhos. Sonhos que a gente idealiza como um lugar possível, né? De se viver. A reverenda Lilian, que está chegando há pouco aqui na nossa região, né? E que fez, de repente, todas essas articulações, né? Com um continente, que é o continente africano, né? Eu me emociono quando eu vejo, assim, aqui no nosso diálogo de povos originários, tem pés que pisam aqui nessa área, né, da América, eu sou professora de Libras, vou falar assim, e tem pés pisando no outro continente, né? Olha que ponte linda, parabéns, Lilian, pelas iniciativas, pelos diálogos, e também contar um pouquinho que tudo isso surgiu porque alguém falou sobre educação.
um texto, né, que foi elaborado por uma das nossas convidadas, que falava sobre o que nós, professores, mentimos, omitimos ou desconhecemos dos povos indígenas, né? Temos aqui conosco uma das nossas convidadas, ela, além de ser advogada, ela é comunicadora. E eu fui lá e pesquisei um pouquinho na tal da Rádio Cunhã, né? E fiquei lá ouvindo agora aqui, entre o nosso trabalho da rua e esse momento, um pouquinho sobre a rede de mulheres, né? Então, aqui hoje a gente tem uma rede de diversidades culturais, né? Que honra poder falar desses sonhos. E para a gente não demorar muito falando, assim, enrolando aqui nessa minha fala, do que eu falei antes, que a paz é fruto da justiça, e o quanto que a gente tem que lutar por justiça, e o quanto que os povos originários, todos, né, estão nessa luta quase que sozinhos. Eu acho que muitos muito ainda esquecidos. E aí começar apresentando, né? Eu vou começar pela Potiratê, que não faz nem 10 minutos que foi minha primeira conexão com ela, né? Então, eu sempre assisti pela TV e eu disse para ela, tomara que eu consiga falar, porque eu me emociono, né? Então, assim, sempre assisti pela TV, já acompanhei entrevistas, outras, mas outra coisa é, assim, poder ligar para a pessoa e ver ela, né, numa videochamada. Viva as nossas tecnologias! Muita gente fala muito mal das tecnologias, mas eu estou amando as tecnologias todas. A gente sofre aqui para deixar ver todo mundo ou não, mas então aqui a gente tem uma indígena comunicadora. Que honra, Potiratê, poder dizer que nós temos índios, povos indígenas que são, né, comunicadoras, advogadas, antropólogas, o que quer que sejam, né, que possam ser o que querem ser, né? E isso não é todo dia que acontece. Então, assim, eu acho que nós que estamos aqui nessa ponte, unindo continentes, vamos apresentar, então, a Potiratê Inaê Tupinambá, né? Ela que é defensora aí da questão das mulheres, né? Ativista, militante, né? Da Rede de Mulheres, na questão dos direitos humanos pelas mulheres. Hoje, quase sempre as pessoas pegam a palavra direitos humanos, elas deixam assim escondidinho, né? Mas tem que falar que são direitos humanos, né? Das mulheres, pelas mulheres. Ela também acompanha a gestão, né? Da rede pelas mulheres indígenas. E depois, eu já vou falar as duas coisas para depois a gente poder largar a fala para elas e não ficar falando mais aqui, que eu falo bastante também. A Isabel Oliveira, do povo dessano, da comunidade dessano, né, lá do Amazonas, né, de Manaus, e que também é anglicana, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, quando a Thaís pediu que eu representasse, então, a PIA, né, Pastoral Indigenista Anglicana, eu pensei assim, pastoral indigenista anglicana, mas só que ser anglicano nesse momento é o que deixa também todo esse diálogo interreligioso acontecer, né? Então, com muita honra, a gente também apresenta a Isabel, que é lá do Alto do Rio Negro, né? Então, ela é antropóloga, é doutoranda em antropologia, então, nossa, né? Que honra poder estar aqui conversando. E também integra a Associação das Mulheres Indígenas do Alto do Rio Negro, né? Então, deve ter muita coisa para nos contar. Então, sejam muito bem-vindas a esse sonho. Vou colocar aqui de novo a pena, né? A esse sonho que a gente está sonhando junto. Sejam bem-vindas. Olá, boa tarde, Catucaruene. Boa tarde para todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês para dialogar um pouco. Fico feliz em ver os parentes, né, os companheiros lá da África, né, de Angola. Esqueci a outra, Maputo. Não anotei, muita coisa na mente, acabei esquecendo. Mas é um prazer estar com vocês aqui. Eu estou falando da terra indígena Tupinambá de Olivença, que fica em Ilhéus, Bahia, e eu moro numa aldeia chamada Itapuã, que é uma retomada. E esse tema que foi falado nesse instante, né, terra e paz, é o que a gente acaba não tendo, né, enquanto indígena. Cada vez a gente está tendo as nossas terras sendo roubadas, usurpadas pelos agronegócios, pelos latifundiários, aqui na minha região pelos empreendimentos turísticos,
E a paz, tudo isso tira a nossa paz. Quando não demarca os nossos territórios, a gente não consegue ter paz. Nenhum índio consegue ter paz sem ter a sua terra, o seu chão, o seu lugar nesse mundo garantido. E uma frase que eu gosto muito, eu acho que foi um procurador que escreveu um tempo atrás: índio é terra, terra é justiça, e justiça é paz para todos nós. Então, a gente não pode falar de indígena se a gente não falar de terra, de território, de pertencimento. Mas o índio não é índio somente se ele estiver dentro do seu território, porque nós somos a nossa terra, a terra está dentro da gente. Nós somos terra, nós somos chão, nós somos aldeia, onde nós estivermos. Seja aqui na aldeia, como eu estou aqui na minha aldeia, mas se eu estivesse fora da minha aldeia, se eu estivesse numa cidade, eu não deixaria de ser indígena pelo fato de eu estar fora. Porque não é somente estar dentro da aldeia que me faz ser indígena, mas assim a minha ancestralidade, o meu pertencimento. Eu sei de onde eu vim e eu posso estar onde eu estiver, que eu não vou deixar de ser o que eu sou. Porque ser indígena é um pertencimento, é uma eu não vou dizer que é uma forma de vida, mas é um pertencimento. Eu não sei nem expressar em palavras, porque é difícil falar em palavras algo que a gente sente, algo que a gente vivencia assim tão profundamente. Então, eu fiz esse texto, já tem anos que eu fiz o texto, eu compartilhei, fiz alguns ajustes e compartilhei novamente, porque eu sou muito procurada pelos professores, pelas pessoas, porque existe muito preconceito contra nós indígenas, devido a não conhecimento. As pessoas não nos conhecem e acabam tendo um preconceito. Às vezes a pessoa não é nem preconceituosa, não quer ser preconceituosa, mas ela acaba usando termos que ferem a gente. Toda vez que chama a gente de índio, fere a gente. Toda vez que fala que a gente mora em tribo, fere a gente. Nós somos indígenas. Índio foi um nome inventado pelo invasor, porque quando ele chegou aqui, ele achou que estava chegando na Índia. Então, nós somos indígenas, nós somos povos originários desse território, né? Somos Tupinambá, somos Pancararu, somos diversos, né? Não há diversidade de povos, somos mais de 300 povos. No último, o IBGE era 305 povos indígenas, hoje são mais, porque existe temos povos se levantando, povos buscando seus direitos. A Constituição Federal garante isso a gente. Na Constituição Federal diz que nós temos um direito originário. O que é esse direito originário? É que nós temos um direito anterior à formação do Brasil, porque nós já estávamos aqui quando, em 22 de abril, o colonizador chegou. Quando houve a invasão do Brasil, porque o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Quando os portugueses chegaram aqui, né, eu tenho um parente que fala muito isso, ele fala que os portugueses chegaram fedendo, doentes, cheios de doenças, fedendo, e nós indígenas cuidamos dessas pessoas, ensinamos a tomar banho, e esse mesma pessoa que a gente acolheu, que a gente recebeu e cuidou, foi o que acabou nos massacrando, nos perseguindo, nos destruindo. E essa mesma sociedade hoje brasileira que descende desses colonizadores, hoje ainda quer colonizar a gente. Quando vê a gente usando a internet, quando vê a gente nas universidades, usando celulares, fazendo documentários, né? A internet está dentro das nossas aldeias. Eles falam logo que a gente não é indígena mais, porque a gente está se apropriando dessa cultura que não faz parte da nossa. Mas eu pergunto para vocês, se algum de vocês for para o Japão e passar no Japão anos e se acostumar com a cultura de lá, aprender os costumes, aprender sobre a culinária de lá e gostar da culinária de lá, se adaptar.
Vocês vão deixar de ser brasileiros? Vão virar japoneses? Não. Então, nós indígenas, né, quando a gente sai de nossas comunidades como uma forma de resistência, seja para estudar, ou como uma forma de resistência para continuar vivo, porque a gente foi expulso dos nossos territórios e a gente vai para fora de nossas aldeias, a gente não deixa de ser indígena, a gente permanece sendo indígena. Assim como o brasileiro vai para o Japão, ele continua sendo brasileiro, né? Existe esse preconceito, muito doloroso para a gente, né? Porque só pelo fato de nós sermos povos originários, com uma cultura diferenciada, né? A gente precisa seguir à risca o que diz o colonizador. Se a gente sai um pouquinho disso, deixou de ser índio. Existe um estereótipo muito grande, né, em torno de nós indígenas, né? Aquele índio selvagem que está na mata, vivendo a sua cultura lá, e lá está lá. Não tem nenhum tipo de... Não tem fogão, só tem a madeira lá para fazer a sua fogueira, caça e pesca todo dia. Não, nós estamos em 2021. Dentro das nossas aldeias, muitas já têm energia, outras não. Algumas têm internet, têm Wi-Fi. Aqui na minha aldeia, nós temos Wi-Fi livre para todos. Todo mundo aqui da minha comunidade está conectado. Mas é uma comunidade, é uma aldeia. Nós pertencemos a um povo, somos um povo que todo mundo dizia que tinha sido extinto. Hoje mesmo eu estava fazendo uma pesquisa sobre ritos de passagem, Tupinambá, para ver se eu achava alguma coisinha falando sobre os meus antepassados, como era o rito de passagem. Que eu vou fazer uma live à noite sobre crianças, né? Sobre ser criança aqui na minha aldeia. E lá, na maioria dos livros, tem lá, povo Tupinambá extinto, povo Tupinambá que existiu. E nós estamos aqui resistindo, povo Tupinambá. É um apagamento que faz assim, em relação a nós, povos indígenas, principalmente o povo indígena do Nordeste. O povo Tupinambá foi o primeiro povo de contato. Quando o português chegou aqui, foi o povo Tupinambá que ele encontrou no litoral. Então, a dominação, a colonização começou pelo litoral. E fomos nós, os meus antepassados, que receberam todo esse peso aí desses intrusos que vieram se achando superiores a nós. E aí por isso que eles acreditavam que os povos Tupinambá não existia mais, mas o povo Tupinambá existe e resiste, está até hoje aqui. Passou um tempo adormecido por uma forma de resistência, mas nós hoje levantamos a nossa voz, buscamos os nossos direitos e estamos em processo de demarcação do nosso território tradicional. Desde 2009, nós estamos aguardando a publicação, a assinatura pelo ministro da Justiça da Carta Declaratória do nosso território, e tem sido assim, uma luta muito, muito grande para nós, não só o povo Tupinambá, mas vários outros povos, um retrocesso muito grande em relação aos nossos direitos, que estão sendo cada dia negados. Ontem mesmo teve uma votação sobre a mineração em terras indígenas. A gente ganhou, né? Teve uma mobilização muito grande, virtual, e aí a gente conseguiu barrar essa votação, né? Mas todos os dias a luta é constante, é diária. A gente vive lutando para resistir, para viver, para nossos territórios, por nossos direitos na educação, direitos à nossa saúde. Então, quando a gente fala em terra e paz, é muito difícil a gente ter paz quando a gente não tem a nossa terra demarcada. É muito difícil a gente ter paz quando os nossos direitos são negados diariamente. É muito difícil ter paz quando a gente é visto como pessoas inferiores. É muito difícil ter paz quando existe toda uma sociedade querendo que a gente se comporte da forma que elas acham que a gente deve se comportar. Mas nós somos seres humanos também, inteligentes,
com neurônios, com cérebro, e a gente também aprende, a gente também está interagindo com a sociedade não indígena e aprendendo com ela como uma forma de resistência. Então, a minha fala é um pouquinho só isso, e eu estou aberta a dúvidas. A gente ficou aqui movimentando as mãos, né? Que é uma maneira também de aplaudir isso. Esse mês de abril também é o mês do dia 24 de abril, que foi o dia de Libras, né? Que é uma lei também que existe. Então, assim, é o parabéns em Libras, né? Então, para quem está participando aí pela primeira vez, que de repente está vendo isso, também é um parabéns afirmativo nesse mês, né? De abril. Então, obrigado por enquanto, né? Por Tiratê, né? Eu vi uma parte que falava assim, nós podemos ser mestres, doutores, advogadas, né? Então, eu gostaria sempre de reafirmar, assim, que isso fique, né, conosco, assim, né? Vou passar, então, a palavra para a Isabel, e depois a gente abre para a gente ficar conversando. Isabel. Boa tarde, Poranga, Caruca e Engatu, né, que somos quase irmãos dos Tupi. Eu quero começar minha fala cantando uma música das mulheres Hande Handeakã, que é das mulheres lá onde participo, que é uma música das mulheres que expressam seus sentimentos de todos os modos, emoção, alegria, gratidão, tristeza. Então, hoje quero trazer a minha lugar de fala, né, a partir da nossa sabedoria ancestral. Hande Handeakã, Hande Handeakã, Hande Handeakã, Hande Handeakã, Hande Handeakã, Hande Handeakã, Hande Handeakã. Este maracá, quando o Yuri foi com o bispo Maurício, eu acho, não lembro quais bispos que deram esse maracá para ele, né? Porque nós do Alto Rio Negro, nós vivemos sempre em troca, né? Eu dou um beijo para minha parenta, quando a parenta faz farinha, ela me dá em troca farinha, eu beijo o peixinho, né? Então, como ele aprendeu essa vivência ancestral, né? Ele também demonstrou o gesto dele da troca, né? Então, isso é muito bonito, né? Saber que os não indígenas também têm essa praticidade da nossa cultura, né? Um pouquinho daquilo que aprenderam. Bem, obrigada por Tirandê, né? Por Tiratê, que trouxe uma palavra assim muito forte, né? Quando se fala da paz e terra. E agradecer essa oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, né, com os anglicanos, bispos e outros membros que acreditam na nossa luta. Assim, bem objetiva, né, por causa do tempo também, que mais tarde eu vou ter outro encontro. O mês indígena, que a gente chama o mês de abril, que é o mês dedicado aos povos indígenas, a gente sempre diz que é um mês de muitas memórias, de muitas vivências que foram vividas por nós, né, por nossos ancestrais. E sabedoria ancestral indígena é um tema assim, muito rico, né, de aprendizagem, de conhecimento e de troca. Então, falar da sabedoria ancestral é falar de uma educação, é falar de uma articulação, é falar do ritual, é falar da cultura, é falar do meio ambiente, né, que nela está a terra, a água, tudo aquilo com quem nós indígenas sobrevivemos, né? Assim, eu estou muito indignada, né? Assim, de saber, de conhecer, né? Acho que nós indígenas, que quando conhecemos os pensamentos dos colonizadores, a gente fica muito decepcionado. Por quê? Porque a gente luta pela terra. E quando se percebe que em 1870, quando chega as duas colônias portuguesas, né, de 1740,
Mas quando a colônia portuguesa, a espanhola chega aqui no Amazonas diretamente, né, no Brasil, quando traz vários padres, assim, carmelitas, mercedários, jesuítas, né? A gente sabe que jesuítas foram os que criaram uma imagem, né, de aquele cristandade, geralmente, que chamam, né? E junto com eles vieram esses chefes de Estado também, né? Que os reis de Portugal, o rei, não sei das quantas lá. E quando a gente... Eu estava na biblioteca aqui no Rio, que eu estou fazendo pesquisa de um povo que está sendo apagado, né? E eu quero muito procurar, porque tem registros que falam desse povo. Então, na biblioteca, eu estava lendo um livro sobre o jesuíta, que o livro está em latim, e quem traduziu foi o Robert Wright, que é um antropólogo também, que fez muitas pesquisas no Alto Rio Negro, né, principalmente, e ele cita esse povo, e ele diz quem escreveu, né, em 1840. E eu fui na biblioteca pegar esse livro, fazendo pesquisa, lendo vários outros livros, e durante a minha leitura a gente vai fazendo, né, a linha histórica assim da trajetória, né, um pouquinho. E dizer que a gente luta pelas terras, mas às vezes é em vão, porque quando eles chegaram aqui, eles trouxeram um jesuíta que chama Estermatizone, que ele é croata, um astrônomo, matemático, junto com outro amigo dele, trouxe todos os materiais de telescópio, várias coisas, ele trouxe várias caixas e caixas, com o objetivo de mapear as terras indígenas para o Estado. Então, desde 1740, quando os estados das duas colônias chegaram aqui em disputa territorial, cada um tinha que mapear suas terras, né, para dizer, querendo tirar da gente, e nós, com certeza, nesse período assim que a gente estava vivendo, a gente vive, como a Potira colocou, 40, falou, a gente não tem essa separação, mas a gente vive, né? Por nossa vivência, né, de estar ali nesse lugar, a gente não sabe a maldade de que vem por trás da gente, né? Então, ele mapeou, trouxe todo, ele era um bom matemático, um ótimo, que ele que fez o mapa, né, de quem pertencia a quem. Então, quando ele fez todo esse mapeamento, dividindo os territórios, pelo menos o norte ficou para o lado dos carmelitas, se não me engano, os jesuítas ficaram com o sul do Amazonas, até aqui do Brasil também, que ele participa do Mato Grosso também, ele mapeia, e os franciscanos ficaram para o lado do norte na época. Então, todo esse documentário, todo esse documento foi levado para o Estado. E por conta disso, as nossas terras, elas foram invadidas, não estão sendo fáceis de demarcação, porque o próprio Estado tirou, porque o próprio Estado foi feito todo esse mapeamento que pertence ao Estado, porque as nossas próprias terras. Então, eu fiquei indignada, eu fiquei assim, decepcionada com tudo. Por isso que nós indígenas, nós lideranças, lutamos pelas nossas terras, mas de onde vem tudo isso? Foi desde quando invadiram o Brasil. É muito triste saber que nem todo mundo conhece essa história, que elas estão plantadas em várias bibliotecas dos países exteriores, na França, em Portugal, na Itália, né? Estão espalhados nossos conhecimentos que levaram da gente, estão por lá, que a gente precisa resgatar. Mas, assim, eu quero trazer essa minha indignação, realmente, para essa questão de territorial, demarcação de terra. Todos nós indígenas todo mundo sabe que fomos saqueados pelas nossas próprias terras. Nós não tivemos o direito de ter as nossas próprias terras por causa do sistema brasileiro que foi implantado para massacrar os povos indígenas. E, bem, eu estava vendo
vivenciando essa sabedoria ancestral, mas a gente não vai deixar de viver por conta disso, as nossas vivências culturais, né? Então, a gente vai continuar lutando sempre. As nossas lideranças que sofreram, já morreram, lutaram, e que nós estamos aqui. Viram outras gerações, talvez seja de reinventar a própria, as histórias para poder ter o direito de sobreviver. Então, falar de educação, hoje em dia, é um desafio muito grande, porque pela colonização plantada muitas décadas dentro de nós. Eu mesmo sou exemplo de uma educação colonizadora, né? Falar de articulação também é um desafio muito grande, porque tudo isso foi colocado também dentro do nosso movimento. Mas falar de educação para a sabedoria ancestral, para a ancestralidade, é saber viver desde pequena as nossas culturas, saber viver desde criança uma educação. Educação que, para nós, tem como princípio para a vivência da nossa cultura. Mas, quando se fala educação para um outro mundo, ele vai dizer que isso não é educação para a gente. Por conta disso que os internatos aconteceram nas nossas terras indígenas, pelo menos no Alto Rio Negro, né? Os internatos surgiram para dizer que aquela educação que a mãe estava ensinando de como trabalhar na roça, de como tratar um peixe, de como fazer as coisas da aldeia domésticas, na época, não era correto, e tiraram todas as crianças das aldeias e colocaram no internato para aprender a educação que para eles era a certa ou a verdadeira, como dizem os relatos, e temos nós também que falamos, né, que isso foi verdade. Mas, fazendo esse resgate da cultura, a gente sabe que a educação dentro da nossa cultura é aprender desde criança, de como pegar água, de como fazer capinar roça, de como plantar uma roça, de como viver na coletividade. Então, isso para nós é educação, né? Toda a nossa vivência. Porque lá que nós aprendemos a ser quem nós somos hoje. Eu só estou aqui porque aprendi com minha mãe de como trabalhar na roça, de como estar em coletividade. A gente sempre trabalha na roça com o tirão, plantar maniva, plantar banana, plantar abacaxi, porque através da nossa roça que nós vamos sobreviver, através da nossa roça que vamos comer os alimentos que nós plantamos, que nós cuidamos. E fazer essa troca, né, com as frutas, com outros parentes que estão ali conosco, né? Então, e isso é resultado da nossa articulação quanto indígena, né? Se eu vou articular algo, é porque aquilo que eu vivi na minha aldeia, né? Aquilo que eu tenho de riqueza cultural, eu vou articular. Eu vou articular a minha luta com outra aldeia, eu vou articular a minha dança quando eu vou querer fazer uma festa de ritual, um dabucuri, quando eu quiser dançar com carriçu, quando quiser dançar o japorutu, quando eu fazer outras articulações que envolvem a coletividade de um ritual grande, né? Então, essa é uma articulação que nós vivenciamos. E hoje, essa articulação que nós aprendemos, a gente também faz das nossas lutas pelas nossas terras. É uma articulação diversa, né? Porque eu não fico só em uma cultura, tem várias, como a Potira colocou. E o Brasil é diverso, é multiétnico, pluriétnico, né? Então, essa é a nossa vivência. E o ritual é o ritual de passagem que todos nós passamos, mulheres e homens, né? Os rituais são diferentes porque os processos também são diferentes, né? Então, falar da sabedoria ancestral é trazer esse ritual, dessa vivência, desse conhecimento, dessa educação, da vivência da nossa própria cultura, né? Porque cultura ela é diversa, né? Tem a cultura negra, tem a cultura indígena, tem a cultura... O branco também tem sua própria cultura, né? Uma cultura diversa, né? Então, saber viver, saber equilibrar toda essa sabedoria ancestral tem que ter muita sabedoria mesmo, porque se eu não tenho sabedoria ancestral, eu vou entrar sempre em conflito com o outro, né? Com o meu próprio povo, às vezes, se eu não tenho essa sabedoria, esse equilíbrio, né, de onde a gente traz desde a nossa educação, quando a gente nasce. Então,
hoje a Amazônia, né, ela vivencia todas essas questões culturais que a gente faz sempre questão de falar para as crianças, né? Nós temos um espaço cultural com as mulheres indígenas em Manaus. Lá nós estamos ensinando para as crianças aprenderem a cantar, aprenderem os contos indígenas, aprenderem o ritual feminino, quais são os processos desse ritual. Nós não temos mais como fazer como a gente fazia na aldeia, mas passar os processos de como são feitos, acreditamos nisso que é muito importante, porque é lá dentro no espaço cultural, que é uma escola, né, que a gente chama de espaço cultural, é lá que nós estamos garantindo o repasse de geração em geração. Então, essa é uma luta também que temos, né, a cada dia. Então, eu acho que por conta do tempo, eu quero escutar mais vocês também, né, de partilhar, de perguntar, de dialogar. Acredito que é muito importante, né, de a gente partilhar essas trocas de experiência de hoje à tarde, parabenizar o Abraço Negro, né, pela iniciativa. Obrigada. Gratidão, Isabel. Que forte isso, né? Pertencer a um povo, pertencer a uma comunidade, fazer economia solidária. O nome dessa troca que ela cita como um modelo a ser vivido e que vivem, né, e vivenciam, aqui são pequenas experiências em alguns lugares como economia solidária. Tão difícil de implantar as nossas feiras de economia solidária, né? Algumas cidades têm mais isso à frente, mas é muito forte, né? Eu vi essa emoção que tu passou para a gente, o nosso coração chega, e chega com peso de responsabilidade, né? Que responsabilidade temos nós que estamos sendo semeadas com pertencer a um povo, pertencer a uma comunidade em tempos tão difíceis, né? Tão individualistas. Então, gratidão pela tua emoção, porque se emocionando, entra num outro item que eu até coloquei 3 tópicos aqui, né? A autodeclaração, que a Potira já falou um pouquinho, mas a preservação da nossa humanidade. A gente que te ouve, e eu posso dizer assim, que fui semeada por uma humanidade quando eu pisei em Maputo. Eu tive a honra, né, de receber com a graça de pisar lá, e lá eu vi o que é humanidade. E quando a gente vai numa comunidade indígena, quando a gente pisa num povo, né, a gente sente a força do povo, né? O povo, isso que tu tá falando, né, com essa emoção. Então, eu acho que um outro item que a gente falou, que gostaríamos de dialogar aqui nesse círculo, né, que agora são em quadrinhos, mas que são circulares, né, tanto do continente africano quanto dos povos indígenas, são círculos, né. Me dói muito como educadora também quando a gente chega num espaço cultural. Olha que lindo que tu falou. Uma escola é um espaço cultural. Quizá a gente consiga chamar isso de espaço cultural, cada um dos nossos espaços que hoje a gente tem como espaço segmental, né? Que é um pouquinho dessa espiritualidade cotidiana da vida. Eu fiquei aqui olhando um pouco, aqui não consigo ver todos, como eu falei para vocês, mas o quanto que reverendas e reverendos, pastores, missionários, sacerdotes e sacerdotisas estão deixando de ser semeados por essa espiritualidade da vida. Eu acredito que a pandemia, a Covid e tudo mais está trazendo um pouco sobre o que vocês passaram, né? Esse rito de passagem também sobre a morte. Como é que é depois disso, né? Como é que é depois desse momento? Então, assim, quando a gente percebe que a comunidade indígena, o povo indígena, tem cada artefato, cada semente, cada pena, cada colar, cada cocar, cada instrumento, é um artefato cultural sagrado, né? Hoje também é o dia da dança, né? E, assim, saber que uma criança tem um nome porque foi feito em dança, em canto, em oração em movimento, que eu acho muito linda e sou seguidora. O pessoal aqui me chama de mais ou menos 18, porque eu danço uma oração, a gente faz cantando a oração, mas também dançando a oração, né? Então, assim, muito obrigado por essa oportunidade, também Abraço Negro, né? É um abraço negro, um abraço indígena, e que essa semente nasça cada dia mais, né? Então, se quiserem falar um pouquinho mais sobre a questão, sobre a pintura que é sagrada, sobre os cocares que são sagrados, para que quem ainda não teve essa oportunidade de conhecer
possa chegar a esse conhecimento. Se quiserem, então, dividir mais um tempinho de fala entre as duas, para depois a gente abrir, já tem pessoas levantando o dedo, então, se puderem dialogar um pouquinho mais sobre esse pertencer com sacralidade, né? Teologia. Bem, eu vou começar aqui. Bem, as nossas pinturas corporais, hoje eu estou pintada com o nome dessa pintura é Caminho de Formiga, né? Que todas as nossas pinturas corporais, nós temos 10 pinturas faciais, né? A gente não pinta o corpo, só usamos quando vamos fazer ritual de passagem. Nós, mulheres, nós temos as nossas pinturas faciais identificadas, né? A gente usa sempre os grafismos. Um que a gente só usa grafismo, que é quando alguém morre, né? Para identificar luto. Mas os demais a gente usa as nossas pinturas facial, onde vai identificar a menina, a adolescente, né? Que é a mocinha, a jovem, né, que já passou por o processo do ritual de passagem, a mulher casada. Então, por que nós temos essas pinturas faciais nos nossos rostos, do Alto Rio Negro? Porque quando a gente passa no nosso ritual de passagem, a gente já é ensinada. Eu passei por esse ritual 2 dias, 2 noites, porque onde o pajé vai nos ensinar quais são as pinturas que fazem parte do nosso corpo, quais são as pinturas que são sagradas para a gente, né? Então, usar a pintura facial é a maneira de me representar quanto mulher, a maneira de me representar quanto luta, a maneira de representar também o meu povo, a qual pertenço, né? Então, todas essas pinturas elas são sagradas, elas dizem alguma coisa, né? Porque quando a gente vai para uma festa na outra aldeia dos parentes, todas nós usamos pinturas faciais, todas nós mulheres, desde criança até velha, né? E porque quando a gente chegar na outra aldeia, os rapazes, né? Porque nós, culturalmente, né? O que a gente sabe, nós, mulheres, nascemos para casar, para ter filhos, para cuidar, para ter uma família, né? Então, isso que significa, né, a nossa vivência. Então, quando já nascemos, né, muitas antes já nasciam com eu não sei, esqueci da palavra de comprometida, né, com aquela outra pessoa, e quando passar pelo ritual de passagem, já caso com aquele rapaz a qual foi comprometido. Então, quando a gente vai nas outras aldeias, os rapazes que estão lá, para eles identificarem quem é mocinha, com quem ele pode casar ainda, né? Ele não pode pegar, assim, não pode ficar com a mulher casada, nem aquela viúva e nem as outras, né? Então, quando chega, ele já identifica quem é jovem, quem é adolescente, quem é criança, quem é idosa, quem é casado. Então, essas nossas pinturas faciais, elas nos representam dessa maneira, né? Que elas dizem o que eu quero transmitir para o outro. E os homens também a mesma coisa, né? Eles também têm as suas pinturas também que são sagradas, né? E hoje essas pinturas, elas transmitem, elas conversam com os nossos artesanatos, com as nossas cestarias, né? Então, porque antigamente a gente não usava bacia, panela, né? Antigamente, eu lembro que a minha mãe sempre teve em casa balaios grandes, urutus grandes, né? As cestarias grandes para a gente colocar nossos alimentos, né? Então, a gente não tinha essas coisas assim. Isso já foi chegando depois. Então, eles eram transmitidos, os grafismos que chamamos, né? Eles são representados nas nossas cestarias de onde a gente põe os nossos alimentos, que também são sagrados, que quando o pajem faz o benzimento, né? Benze todo a partir da pintura corporal onde ele vai representar, que o alimento também é sagrado para a gente, né? Então, colocar ali, falar daquele lugar, é falar de nós próprios mesmo, né? Então, ela se transforma hoje nas cestarias e no mercado de trabalho, no mercado hoje vocês podem visibilizar
todos os tipos de grafismo que está representado nas blusas, nas cestarias, nos bonés, nas roupas de moda. Então, ela também vai significar que o pertencimento desses grafismos a qual nós pertencemos. Então, seja ela ticuna, baré, tupinambá, cada um vai representar os seus grafismos a partir da sua identidade cultural a qual ela pertence. Então, saber, né, a gente sempre pergunta de que povo, de que etnia, ou, né, de qual região, né, porque nós estamos por regiões, né, ou por povo, né, então, para identificar o que é o quê, né, então, é do povo X, a gente tem que conhecer também, né, e dessa sacralidade, né, outro dia a gente estava dialogando, né, antes a gente colocava os santos, né, os sagrados, né, que isso que o cristianismo trouxe, né, os sagrados, as imagens, vários tipos de imagens, né, dizer o sagrado, ninguém pode tocar ali. Mas depois que a gente tinha os nossos sagrados também. Hoje, quem são os símbolos do nosso sagrado? São os nossos cigarros benzidos, são os nossos caranha, né? Breu benzido, são os nossos maracás, que passou por um processo de ritual, que é sagrado. Então, tudo aquilo que passa pelo processo de ritual é sagrado. Então, se o maracá está naquele lugar, minha mãe sempre ensinou, por isso que a educação vem desde criança. Quando a minha mãe dizia, olha, não toca nessa zarabatana do seu irmão, porque aquela zarabatana passou por um processo de ritual. Então, não posso tocar ali, trocar de lugar, porque é sagrado. Então, isso ela vai nos ensinando do nosso sagrado, né? Então, depois que foi colocado, o sagrado é a imagem de Nossa Senhora, que tem várias Nossa Senhora, né? O sagrado é isso. Então, foi tirado da gente o próprio sagrado nosso, substituído por outros sagrados, né? Mas esse resgate que nós fazemos dos nossos sagrados, eles são muito importantes. Mesmo assim, ela dizendo que o que era mais certo, nós tínhamos dentro de nós sempre o que era sagrado para a gente. Então, isso é muito fortalecedor. Então, a nossa espiritualidade, ela vem a partir dessa vivência cultural. Eu sempre lembro hoje, acho que o que me ajuda muito a ter esse fortalecimento ancestral, esse fortalecimento espiritual, é tudo aquilo que eu aprendi com a minha mãe, aprendi com meu pai, porque são dois povos diferentes, meu pai é dessano, minha mãe é coelhana. Então, sempre o lado da mãe, às vezes, não se fala, mas as nossas mães colaboram muito para a nossa educação, é lá que a nossa mãe vai nos educar diretamente, né? Então, esse sagrado. Isabel, fechou teu microfone. Então, essa espiritualidade que vivenciamos, né? Eu como anglicana, por exemplo, hoje, como que você conseguiu, né? Era católica, fui religiosa, né? Participo do movimento, hoje sou anglicana, né? Como se dá tudo isso, né? Muita gente não vai entender, mas é um processo de vivência que fazemos dentro de nós, né? Estar no lugar onde você se sente bem, acho que é a melhor coisa que você faz como pessoa, né? Se está no movimento, os movimentos, elas colaboram para a gente ter uma identidade, assim, trazer dentro de nossa própria identidade, da nossa própria luta, né? Então, os nossos grafismos são esses, né? Então, vocês vão ver diversos grafismos no Brasil inteiro, de norte a sul, né? Temos grafismo também de outros povos indígenas de outros países também, né? Então, eu acho muito bonita essa riqueza cultural que nós trazemos quando partilhamos com os nossos parentes, né? História, contos, rituais, né? Trazer essa memória sempre é importante. Então, depois, se alguém quiser perguntar. Obrigada. A Parenta foi muito feliz aí na fala dela. Acrescentar pouquíssimo essa questão. Aqui nós também temos essas pinturas do rosto, né? Da face, para diferenciar homens de mulheres, casadas, solteiras. Nós também temos. Mas nós temos uma relação muito íntima com os nossos adereços, né? Porque a gente se sente bonito quando a gente está pintado, quando a gente está com os nossos... Eu mesmo gosto muito de usar meus brincos de pena, meus colares de sementes. Então, sempre são
materiais tirados da natureza. São sempre para levar a gente ter a natureza também mais próxima da gente, né? Tem as sementes que nos curam, que a semente está no nosso peito, no nosso coração, e está também nos curando e nos fortalecendo. Só acrescentar isso mesmo e abrir para as perguntas de vocês. Gratidão às duas aí. Já tem pessoas, já vou passar a palavra ali para o seu Antônio, que faz tempo que ele está pedindo, então, Antônio Carlos de Túlio. Não, obrigado. Minha pergunta iria para Isabel. Eu também fiquei... Eu me emocionei com a emoção dela. E ela falou algo assim muito interessante para o nosso momento hoje, que nós estamos com essa bendita, essa praga está assolando o mundo. Ela fez uma colocação muito interessante. Eles vivem em coletividade. Eu gostei dessa palavrinha. Saber compartilhar e viver em coletividade. Hoje que nós estamos vivendo muita individualidade. Gostaria muito que ela pudesse falar e que ela desse esse exemplo, os índios deem esse exemplo muito forte, chamar essa educação de coletividade, de cooperação um com o outro, nas suas comunidades. Eu gostaria que ouvi-la, por favor. Isabel. Oi, desculpa, é porque deu o barulho aqui. Oi. Senhor Antônio solicitou que tu desse uma faladinha um pouco mais sobre como assim viver em comunidade, viver em coletividade diante de tantas questões agora individualistas. Atualmente, viver em coletividade é um desafio para nós mesmos também, porque com tudo isso que está sendo implantado nas nossas aldeias, né, com certeza vocês, não sei se conhecem, né, a presença dos missionários nas aldeias é como se fosse plantar cisânia nas aldeias, porque coloca parentes contra parentes, né? Isso é um desafio muito grande. Mas, assim, há ainda a vivência de coletividade, né? Eu falo da minha região, né? Do Amazonas próprio, né? E os que estão, porque a cidade chega às nossas aldeias. Quando a cidade chega nas nossas aldeias, a gente já espera algo assim, né, de ruim, porque a gente sabe que na cidade tem muita coisa, né, negativo e também positivo, né, que as nossas aldeias, parentes, não estão preparados para esse mundo novo que chega. Então, aí, há inversão de valores, muitas vezes, né? Mas, assim, temos exemplo de coletividade nas aldeias que sempre vou, né? Onde temos o capitão numa comunidade de 40 famílias, por exemplo, né? Famílias, né? Que multiplicando com os filhos e netos são muitas pessoas. Dentro da comunidade que a gente da aldeia, temos o capitão, que é o cacique, que é o tuxaua, que toma conta das 40 famílias, ele é o responsável. Então, toda manhã, isso ainda a gente vivencia lá na aldeia, o capitão, que é o chefe, ele toca eu esqueci o nome lá como se fosse um sino, né, chamando. Então, ele faz o som lá de uma flauta, todo mundo já sabe que é o momento de nos reunirmos, né? E todas as mulheres levam suas comidas, suas quiampiras, seu mingau, seu café, para colocar tudo na mesa, né? Tudo na mesa. Então, todo mundo é chamado para aquele lugar. O lugar que temos, geralmente, é maloca grande ou uma casa assim, comunitária, feita de palha ou zinco, né? Dependendo do lugar. Então, lá se faz... o tuxaua sempre tem a primeira palavra, onde ele vai dar bom dia, vai fazer um momento de oração, vai falar um pouquinho do que ele quer, né, quer dizer naquele dia, né, para trabalho de mutirão, e, enfim, ele convida todo mundo para comer, ele dá as tarefas do dia, né, o que se vai fazer na aldeia, né, se for
fazer uma ajuda comunitária para uma família, né, a fazer a roça para uma outra família. Então, ele vai dizendo quais seriam as tarefas da comunidade. Então, todo mundo toma mingau, come tudo de manhã cedo, né? Todo mundo come, e todo mundo depois vai, as mulheres também vão, se organizam, e dependendo da tarefa que ele indicar, fazer uma derrubada de uma roça, por exemplo. Aí todo mundo vai para lá, todos os homens levam seu terçado para fazer a roça, todos, né? E aí ele marca a hora, se for até a manhã inteira, o dia todo, e quando eles se tornam, as mulheres vão para a roça fazer, todas as mulheres vão para a roça, pegar mandioca, para fazer beiju ou farinha, né? Porque quando eles voltarem da roça, as mulheres têm já beiju pronto, e o chefe lá a mulher do chefe lá do Tuxava, ela já tem a comida toda pronta, quando chegam, se organizam, aí vão comer também todo mundo junto. Então, essa coletividade nós vivenciamos, né? A mesma coisa para resolver nossos problemas, né, da aldeia, né? Ou surgir alguma situação para resolver, tudo sempre tem em coletividade. O Tuxava não pode tomar decisão sozinho, ele chama todo mundo para decidir, né? O que é bom, o que não é bom, e a partir daí sai uma decisão. Até, por exemplo, os antropólogos que chegam na nossa região, ele não entra direto na aldeia, ele tem que passar também lá primeiro na FUNAI, né, que é a questão do sistema, depois na FOIRN, e quando chega na comunidade, o Tuxava que recebe. E eles dizem para todo mundo lá, todo mundo é chamado para o centro comunitário, né, para a Maloca Grande, todo mundo é chamado para a Maloca, e ele pergunta, né, se toda a comunidade aceita aquele antropólogo que está fazendo pesquisa naquelas aldeias, né? Aí a comunidade diz, aceitamos ou não aceitamos, dependendo da decisão do coletivo, né? Aí se toma uma decisão. Então, esse nosso tipo de coletividade, né, nos nossos trabalhos de roça, né? Trabalho de decisões que tem que tomar, né? Então, esse é um exemplo de coletividade, né? E também tem outros, né? Também que é para fazer a cestaria, para caçar, para fazer os instrumentos de caça e pesca, né? Também isso é coletivo, né? Porque quando chega na comunidade de outra aldeia não conhece, quando o cacique chama todo mundo, né, para trabalhar na cestaria ou nos instrumentos, ele também vai aprender. Então, o coletivo para a gente é importante nesse sentido, né? Obrigado. Antônio, tranquilo? Obrigado. Satisfeitíssimo. Aqui Grande fora, exemplo. viver coletivo apelidaram de democracia, né? Gratidão, Isabel. Aqui no chat, a Potiratê já tá respondendo perguntas aqui, né, Potiratê? As pessoas perguntaram sobre materiais, né? Ela está respondendo aqui já sobre se ela podia indicar materiais didáticos, acadêmicos e sites que favoreçam o trabalho, né, dessa transição, dessa mitificação do índio e a essa apologia indígena. Então, ela está respondendo, se quiser acompanhar no chat, eu vou ler, porque de repente nem todo mundo consegue ali abrir. Então, ela está colocando uma série de coleção de livros chamado Índios na Visão dos Índios. Isso, eu participei da produção de alguns desses livros, e são livros escritos pelos próprios indígenas, fotos também tiradas pelos indígenas, como o nome já diz, né? Índio na Visão dos Índios. Os próprios índios contando as suas histórias, assumindo os papéis de antropólogos, historiadores de suas culturas e escrevendo sobre suas realidades, porque não precisa ninguém vir de fora para escrever por a gente, já que a gente sabe as nossas histórias, né? E teve a outra pergunta aí sobre o que fazer. O que fazer é nos respeitar, sendo diferentes, né? O que fazer é vir para lives como essa, momentos como esse, para aprender um pouco com a gente, tirar esse preconceito, vocês apoiarem as causas indígenas nas votações, né? Quem aqui já votou em algum candidato indígena, né?
Quem aqui já levou a pauta indígena nas reuniões em que vocês estiveram aí, nas vidas privadas de vocês? Então, assim, dá para apoiar muito a nossa causa nos momentos em que vocês estiverem dentro das suas atividades, sempre lembrar que existimos, não só nós indígenas, mas os ciganos, quilombolas, né, pessoas, os ribeirinhos, todas essas diversidades que tem, que não somos só nós indígenas, né, que temos sofrimento e que sofremos também pelo massacres todos, né, dessas opressões dos governos. Então, a partir do momento que você lembra que existem os indígenas e que existem outros segmentos, vocês já estão nos ajudando. Lembrar da gente. E depois pesquisar e ler os próprios indígenas. Hoje está muito bom, existe muito material, os indígenas aí produzindo conteúdos na internet, no Instagram. Está muito mais fácil do que quando eu comecei a trabalhar com comunicação em 2005, em um projeto chamado Índios Online. Então, foram levadas à internet para 7 aldeias do Nordeste. Na cidade próxima não tinha internet, mas na aldeia tinha. E era muito difícil você ver indígenas falando na internet, indígenas produzindo conteúdos na internet, e a gente já estava iniciando esse processo já em 2005, de produção de conteúdo feito por indígenas. Esse site ainda existe, www.indiosonline.net, e é uma rede de comunicação indígena, e hoje existem diversas redes. A internet está aí para aproximar nós, indígenas, de vocês, e acredito que muitos outros indígenas estão dispostos a dialogar e acabar um pouco com esse preconceito, e tem muito conteúdo aí para aprender sobre não nos chamar de indígenas, sobre não dizer que a gente mora em tribos, não somos todos iguais, existem várias coisas, o Brasil não foi descoberto, então, várias pequenas coisas que são ensinadas hoje na escola, que as pessoas reproduzem, que afrontam a nossa existência, que nos deixam tristes, magoados, né, devido a esse preconceito que existe a partir do momento em que não se conhece a nossa realidade, e fica se espalhando, né, essas fake news aí sobre nós, que o descobrimento foi a primeira fake news desse estado que hoje se chama Brasil, desse país, né? Falei estado. Não sei se eu respondi a pergunta. Está aberto, pessoal. Quem deseja, pergunta, colocações, comentários, palmas em libras. Eu acho que para os professores, né? Tem alguns professores aqui, né? Eu acho que é interessante trabalhar, claro, o próprio sistema escolar já tem, né, suas grades e tudo mais, né? Mas a gente vai pelas marginais, como diz o Yuri, né? Trabalhar com pequenos projetos, né? Que a gente faz, por exemplo, para trabalhar a questão indígena na escola, né? Como eu vou trabalhar? Lá no Espaço Cultural, nós trabalhamos por temas, né? Que a gente chama, na associação, a gente conversa, vê o que as crianças, os filhos das associadas, né? Que lá só tem indígena, que querem que a professora trabalhe, né? A gente trabalha sempre com o projeto político-pedagógico do Espaço Cultural nosso, da nossa própria associação, né? Temos vários temas, né, que pode se trabalhar: grafismo, contos indígenas, histórias indígenas, por projeto, né? Por exemplo, no semestre eu quero trabalhar grafismos indígenas. Agora, que povo que eu vou trabalhar, né? Então, acho que na sua região, não sei que povo que tem naquela sua região, né? Não conheço também. Acredito que na região que você está, trazer um pouquinho dessa cultura indígena na sua escola, acho que é muito interessante, né? Não sei se, acho que ainda tem ensino religioso, né? Quem trabalha com o 1º ao 5º ano, né? Acho que ainda tem religioso. Dentro trabalhar a questão multidisciplinar dentro do ensino religioso, né? Os contos indígenas, né? Como que eu vou trabalhar, né? Então, acho que integrar um pouquinho desses contos, dessa cultura indígena
dentro do ensino religioso ou dentro da própria história ou geografia, né, nessas disciplinas que você pode contribuir como multidisciplinar, né, ou transdisciplinar também, trazer um pouquinho dentro deles para que os alunos pudessem também. Nossa, hoje a aula da professora foi diferente, né? Que o aluno sempre está olhando ali, né? O professor sempre está ali e o aluno sempre está de olho em tudo, né? Então, acho que vocês podem estar contribuindo também conosco, né? Como a Potira colocou, tem muitas ferramentas de trabalho hoje, né? Tem muita informação, né? E acredito que precisamos trazer essa discussão para dentro da sala de aula, né? Que não é fácil, né? Outro dia estava com os alunos do ensino de primeiro, não, de sexto ou nono ano, numa escola particular, e tem um aluno de 10 anos, 11 anos, perguntou, rapazinho, vocês têm raiva dos portugueses? Achei bem interessante, né? Então, ver com a visão ainda, né, que ainda se tem, né, de ver que os indígenas têm raiva, diz não, trazer essa reflexão para dentro da sala de aula para as crianças que não são indígenas, porque as crianças que reproduzem também a visão dos pais dentro da casa, né, ou da própria sociedade também, né? Então, acho que nós como professores, né, indígena e não indígena, trazer essa reflexão, essa discussão para a sala de aula, para esse conhecimento mesmo da cultura dos povos indígenas do Brasil, eu acho que é muito importante, né, trazer, refletir ou até trabalhar com eles assim, né? Eu acho que isso é muito importante. E lembrar, né, Isabel, que todas as regiões do Brasil temos povos indígenas, né? Aqui eu moro nesse momento, né? Eu sou uma mulher rural, mas nesse momento moro aqui em Porto Alegre e a gente, como tem aqui pelo trabalho da comunidade com alguns povos indígenas, então as pessoas perguntam assim, tá, mas onde que tem povos indígenas? Então, assim, a falta de conhecimento, né? E aí eu me remeto à questão também das mídias, né? Das redes sociais, o quanto que agora a gente consegue seguir pessoas para poder compartilhar, seja no Instagram, Facebook e tudo mais, de poder dar visibilidade a quem até então é bastante invisível, né? Uma pessoa colocou aqui, eu acho que é o Jairo, de Fortaleza, que eu estou falando isso em função disso que ele colocou também aqui em Fortaleza, sempre o movimento indígena é chamado, né? Atende os chamados para aumentar as fileiras quando tem alguma manifestação, seja em 1º de maio, Grito dos Excluídos, sempre se convida comunidades para vir, né? E quando os povos indígenas nos chamam para ir lá, né? Para fazer uma demarcação aqui, por exemplo, em Porto Alegre, também está acontecendo uma disputa territorial aqui, que chama-se Ponta do Arado, que é uma comunidade guarani, aonde que nós, que não estamos lá na comunidade, na aldeia, atendemos o chamado, né? Então, eu acho que o Jairo está colocando, não sei se quer falar, Jairo. Oi, gente, boa tarde. Prazer aqui estar nesse espaço sagrado. Tá dando para me escutar? Tá? Tá bom? Isso é muito corriqueiro aqui em Fortaleza, sabe? Quando as comunidades Tapeba, aqui do município vizinho de Caucaia, as comunidades aqui também de Aquiraz, eles sempre vêm, sabe, gente? Engrossar as fileiras do 1º de maio, do Grito dos Excluídos, no 7 de setembro. E quando eles também chamam a gente para ajudar lá em algum problema de demarcação de terra, ou então de gente que está invadindo, a gente na cidade tem uma dificuldade de se articular para ir, que é um absurdo, gente. Sabe? Isto é, hoje a cidade de Fortaleza tem 90% da população dessa zona aqui, mora aqui em Fortaleza. A gente não consegue levar 1% da nossa militância para ajudar ao movimento indígena quando ele está passando por uma barra muito grande com a polícia, ou com algum fazendeiro, ou com alguma grande empresa que quer o território dele, sabe? Então, estar nesses espaços e cobrar da gente da cidade mais apoio, sabe? Estar nas fileiras também deles, é fundamental, sabe? Então, obrigado aí pela chance, gente. Estou aqui de Fortaleza, Ceará, tá bom? Obrigado, gente. É importante, Jairo, trazer essa questão, porque assim, hoje as organizações indígenas do Brasil, né? Algumas organizações ou algumas aldeias também tem vê que o branco é inimigo. Só que não. Nem todos os brancos são nossos inimigos, tem muitos brancos que são nossos amigos, que são nossos parceiros, e que nem todo mundo vai entender isso, né? Por conta da história, da trajetória mesmo que a gente tem. Mas acho assim que hoje, assim,
é preciso mesmo assim nos reunir, nos unir à luta, né, aquelas causas pelas causas indígenas mesmo, né? Isso é importante e mostrar com que o branco também é nosso parceiro, né? Hoje a gente sempre fala na associação, hoje sim, a gente não pode caminhar sozinho. Nós temos que entrar em parceria, dar mão para o outro, conhecer aquele branco que é nosso parceiro, aquele branco que quer estar conosco para ajudar, não vir para impor, mas para somar parceria, para nos ajudar a refletir, para nos ajudar na luta. Isso é muito importante, né? Mas nem todo mundo tem essa visão, como eu estou falando, né? Ele ainda tem aquela visão de dizer, nosso inimigo, nós não queremos, né? Pelo contrário, acho que a gente tem que rever, né? Porque com o mundo que nós estamos vivendo hoje, nossa Senhora, a gente tem que amarrar mesmo as nossas mãos um ao outro, segurar na mão do outro, para a gente lutar contra o genocídio que está acontecendo, contra a tirada dos nossos direitos, né, das nossas línguas indígenas. Agora mesmo, pelo próprio governo, foi tirado 2 línguas indígenas que foram implantadas pelo decreto municipal. Isso é um absurdo para a gente, tá? Então, nós estamos lutando também. No Amazonas, nós temos um grupo que se chama FANDI. FANDI é uma organização de indígenas e não indígenas que participam, né? Os brancos e os indígenas, né? Então, para somar parceria conosco. Então, hoje, precisamos contar com a parceria de vocês. Acredito que a Igreja Anglicana, né, tem essa missão muito importante, né, de estar ali, contribuir no lugar onde está, né? Então, não é fácil, assim, não é fácil mesmo, é muito difícil. É algo assim que precisa ser, é um processo, né? Claro, a gente está aqui nesse também um processo para a gente chegar até aqui onde a gente está, foi um processo também, né? Claro. Gratidão, Isabel. A Lilian levantou aqui e também dizer que a gente está quase se aproximando para o nosso encerramento para ficar com gotas de quero mais, né? Também informar que todo esse momento está sendo gravado e que eu peço a Lilian também que ela também possa falar nesse momento que ela vai intervir sobre a questão do canal do YouTube, que é muito importante que as pessoas possam seguir, possam se inscrever, né? Lilian, tudo contigo. Gratidão, Lucinéia. Gratidão, parentas Isabel e Potiratê. Com alegria eu compartilho, você já sabe, mas compartilho com quem está nessa sala, a importância de resgatar a nossa origem. Eu completei 50 anos neste abril indígena e tive o privilégio de ser presenteada com o reconhecimento da minha ancestralidade, o meu povo, Funiô, de Águas Belas, Pernambuco. Por isso a emoção de falar e de ouvir, principalmente, a sabedoria ancestral do povo dessano, do povo tupinambá. Gratidão, parentas, gratidão imensa. Eu quero compartilhar isto para dizer como é importante perceber essa especificidade. Como mulher negra, que sempre me identifiquei como mulher negra, a autodeclaração era suficiente para tal. Mas para me autodeclarar indígena, eu precisava desse reconhecimento do povo de origem, né? Do povo Funiô. Então, eu estou profundamente encantada porque o processo de miscigenação extremamente violento neste país fez com que muitas pessoas dentre nós sofressem um apagamento dessa sua trajetória ancestral. Então, aos 50 anos, meio século de vida, poder resgatar essa ancestralidade, saber que o meu bisavô e a minha avó paterna têm essa origem, poder agora dialogar com o meu povo de origem indígena, povo originário, e saber que, a partir desse diálogo, eu tenho muito a aprender, porque historicamente me foi negado, fortalece ainda mais a luta antirracista que nós, da Pastoral Abraço Negro, cada vez mais irmanado agora com a Pastoral Piá, indigenista da nossa diocese, pretende cada vez mais promover. Então, eu coloquei no chat como acessar a página do canal YouTube da Pastoral Abraço Negro. Vocês vão perceber que não é de agora, mas desde antes, nós já temos algumas contribuições, desde esse lugar de pertença, né, indígena também, e percebermos que, como quando a Potiratê nos brindou com a saudação especial que fez a nossos irmãos e irmãs de Moçambique, africanos, referindo-se também aos povos africanos como povos originários, fundamentalmente importante lembrar isso, eu quero provocar, tomara que dê tempo ainda ouvi-las também, sobre, para nós, quão fundamental é enegrecermos e indigenizarmos a compreensão sobre espiritualidade como algo abrangente. Eu quero trazer
um anúncio que é feito por nosso emérito arcebispo da África do Sul, Desmond Tutu, e que também é escritora moçambicana, Paulina Chiziane, e eu ultimamente tenho citado muito a cada qual dessas pessoas que eu mencionei, nos adverte: Deus não é cristão e, portanto, não é propriedade de nenhuma tradição religiosa. Então, perceber a espiritualidade como algo mais abrangente, né? Para que a gente possa cada vez mais derrubar as barreiras que a cristandade, sobretudo a herança ocidental do cristianismo, sobretudo tem buscado negar historicamente, invisibilizar, e esse epistemicídio, essas mortes do conhecimento ancestral, têm sido perpetuadas e nós precisamos cada vez mais questionar e também buscar aprender com os povos originários para que possamos ter efetiva transformação nessa realidade. Então, por exemplo, é muito bonito ver Isabel Quedessano não negar suas origens, ou pelo contrário, afirmar suas origens, afirmar que ela não aprendeu sobre espiritualidade com o cristianismo, mas mesmo tendo a identidade cristã, ela segue sendo dessana. Isso nos ajuda a percebermos, por exemplo, que o mesmo deve acontecer e precisa acontecer com os povos originários de África. A herança, por exemplo, que nós temos aqui do candomblé, do batuque, né? Bem próprio, inclusive, do Rio Grande do Sul, é muito importante para que nós percebamos que não há qualquer contrariedade, qualquer impedimento de que possamos transitar e resgatar essas experiências de espiritualidade que vão para além do aquário, que é a religião. É para além dessa limitação. Eu tenho aprendido sempre a falar sobre a espiritualidade numa perspectiva de oceano e pensar a religião como aquário com a nossa irmã e mestra Rafinha. Eu penso que essa metáfora é muito pertinente. Então, se as manas, se as parentas, com muito orgulho posso dizer, se as parentas Potiratê e Isabel puderem compartilhar conosco, minha gratidão. Vou fazer aqui um comentário do Beto Carabajal, que por enquanto eu só ouvia falar desse Beto Carabajal, né? Mas agora estou visualizando ele. E ele traz com muita alegria também aqui para nós, nessa linguagem e nesse momento de rememorar nossa ancestralidade afro-indígena, indígena-afro também, né? Ou vice-versa, dos 100 anos do Paulo Freire, né? Que como educadora não posso deixar de dizer que ele dava aula embaixo de uma mangueira, né? E tudo acontecia, é lá que tudo acontece, né? Então, a importância dos círculos, de novo, né? A importância, assim como no MST, numa comunidade indígena, num terreiro, a questão do sentar em círculo e estar com contato na terra. De novo, vem a terra nos mostrando que ela é a nossa mãe e ela que nos ensina, e a gente que está desrespeitando essa aprendizagem que é natural, né? Então, obrigado pela lembrança e também os 100 anos de Paulo Freire, né? Que é nesse ano. E aqui tem duas pessoas inscritas, a Claudinha está me colocando aqui que o Adílio e a Felizarda. Então, Felizarda e Adílio. Adílio estava na frente aqui na inscrição. Seja bem-vindo. Na verdade, a Felizarda estava na frente. Não, deixa eu falar para quem está. A Felizarda, faz tempo que eu vi que ela botou a mãozinha azul, agora eu não sei se ela continua online. Aí depois foi o Adílio, então... eu peço desculpas, então, Felizarda, eu não estou acompanhando aqui do lado, então... Mas é possível ainda a gente ter essas intervenções. Agora são 15 horas e 32 minutos, então a gente tem mais uns 8 minutos aí. Adílio. Tá bom, Nhande Carujomá. Né, uma boa tarde, estamos em uma boa tarde. Então, a própria língua guarani, como a Lucinéia já conhece um pouquinho, ela é uma grande colaboradora do nosso trabalho cultural. Eu trabalhando no movimento indígena, pela descendência guarani, e a Eliane, que agora sai um momentinho, trabalhando na cultura negra. E muito me deixa feliz essa fala de nós, porque grande parte das falas e das línguas na cultura guarani, as falas que a gente faz, inclusive meu padrinho, que é o cacique José Cirilo, a gente sempre menciona o Nhande, nós estamos em um lugar, nós estamos em um bom tempo. O Petenguá é importante para
para meditar, o cachimbo para ficar mais calmo e ficar pensando sobre essas coisas que a gente está dialogando no dia de hoje. E eu trago para vocês que nessa questão de união, quando o nosso guerreiro Guarani, que era o Sepete Araju, ele dizia: esta terra tem dono, ele não demarcava um espaço territorial. Ele dizia que são donos da terra todos aqueles que amam a terra, os pequenos agricultores, a comunidade Caingangue que estava ao lado, a comunidade Charrua e as demais comunidades indígenas. O viver em paz é essencial a todos. E eu vim também para divulgar um canal que está sendo iniciado há pouco tempo, que é o Instituto Apacane. Então, acessem o canal através do YouTube e os parentes indígenas talvez identifiquem a palavra Apacane, que significa águia, né? Aqueles que voam longe e veem pelo alto todas as coisas que estão aqui na nossa volta, que na verdade são pequenas, só volta nós abrirmos um espaço de diálogo. Gratidão, Adílio. Então, Felizarda. Sim, boa noite. Eu trago aqui duas questões para a nossa moderadora ou apresentadora, né? Ela falou aqui de como tem lidado com o conhecimento indígena nas escolas. E eu, no meu contexto aqui em Moçambique, a religião também tem deformado um pouco o conhecimento indígena. Eu não vou aqui mencionar algumas igrejas que têm ignorado bastante, posso assim atropelado mesmo, fazendo desaparecer o conhecimento indígena. Gostaria de saber como é que tem lidado com a religião para poder resgatar o conhecimento indígena no Brasil. E também gostaria de saber como é que a política funciona no Brasil. Será que favorece esse ensinamento na Felizarda, tá dando delay aqui, tá dando um pouquinho de... Tenhamos um pouquinho de paciência para ver se eles conseguem, porque eu acho que é extremamente importante que esse continente possa ter voz aqui também, né? Teu microfone está fechado, Felizarda, se puderes abrir. Sim, já abri. Estamos te ouvindo. Sim, eu estava a dizer que gostaria de saber da nossa apresentadora, não sei se a minha intervenção não chegou em boas condições. Não, as minhas duas questões. Tens que repetir. Sim. Eu gostaria de saber de como é que aí em Brasil as políticas funcionam ou ajudam. E também gostaria de saber como é que as igrejas aí, porque algumas igrejas aqui em Moçambique, por exemplo, têm atropelado bastante o conhecimento indígena ou fazendo desaparecer, não sendo a política, mas sendo as religiões, as igrejas que aparecem. Tem trazido aqui algum conhecimento que faz desaparecer o conhecimento indígena. Não tem valor, é algo que deve desaparecer. Como é que as pessoas que lidam com essa sabedoria dos indígenas têm lutado com esse desaparecer o conhecimento? Então, assim, ó, antes da gente passar para essas respostas, eu vou, acho que, retomar para a despedida
Potiratê, que eu sei que ela tem outro compromisso, ela tem que ir para a escola dela, ela tem que se movimentar de um lugar para o outro, né? Então, de repente, umas palavras finais de despedida dela e depois a gente continua mais uns minutinhos para essas respostas, e acho que daí as reverendas também podem estar respondendo. Tá bom, gratidão pela lembrança, já estava aqui muito preocupada para não perder meu horário. Foi um prazer estar com todas e todos e todes. Vocês estão aí com as minhas redes sociais. Qualquer dúvida que tenham, quiser dialogar pelas redes, eu estou à disposição. Acompanhem lá as minhas postagens. No meu Instagram não tem muita coisa, mas no meu Facebook tem bastante textos e informações. Visitem lá. E no Índios Online tem muitas coisas minhas escritas também. Foi um prazer estar com todos vocês. Prazer. Um grande abraço de Fortaleza. Beijo, gente. Tchau, Obrigada, parente. Muita gratidão. Da Bahia. Eu falei para ela que a gente ia ficar com gostinho de quero mais e que a gente vai ter outros momentos, né? Que a gente coloca esse como um primeiro momento diante de muitos outros que virão, né? Em relação a essas temáticas. Eu acho que o Abraço Negro abriu um abraço negro, agora abriu um abraço indígena e vem muitos outros abraços aí pela frente. Tá bom. Gratidão. Boa aula! Tchau! Um abraço do Rio Grande do Sul aos teus estudantes! Isabel, tu gostaria de proferir algumas palavras em relação à colocação da Felizarda? Só um pouquinho, né, na questão do Felizarda, aqui no Brasil, pela pouca vivência, assim, né, que a gente vai vivenciando muita coisa, mas aqui no Brasil, pelo menos no Alto Rio Negro, de onde sou, né, de onde vivi essa experiência do cristianismo em peso, né, com as congregações religiosas, né, porque no Amazonas passaram 5 instituições, congregações religiosas, né, e por último se passou a congregação salesiana no Alto Rio Negro, né, então, por essa experiência que se passaram, para responder a questão do Brasil, né, foi uma vivência, assim, de tirada dos nossos direitos ancestrais, da vivência dos nossos direitos ancestrais, né, tiraram os nossos rituais, temos vários escritos por vários antropólogos, historiadores, geógrafos, arqueólogos que passaram na região, têm seus escritos, várias etnografias que deixam essas marcas da tirada das nossas culturas, negação das nossas culturas, né? Então, não foi fácil, sofremos bastante com tudo isso, né? De negar da vivência do nosso ritual, de tirar os nossos sagrados, né? Os nossos maracás, os nossos instrumentos musicais dos nossos pajés, né? Meu pai era pai da minha mãe, toda a hierarquia eram xamãs, né? E meu pai também era xamã, o pai dele, então, é por geração que vai se criando. Então, quando chegaram essas igrejas católicas por lá, eles tiraram tudo, as nossas bebidas, né? Então, impondo a cultura que é ocidental, né? Colonizadora, que é o catolicismo, né? Que era a igreja católica, né? Romana. Então, depois de muitos anos, o que levou mesmo assim a igreja a ter uma postura mais humilde, a igreja ter uma postura mais de escuta, foi na década de 80, né? Na década de 80, por aí, porque os internatos criaram seus impérios até nos anos de 80. 80 ainda tinha internato no Alto Rio Negro, né? Então, quando foi
85 foi quando terminou o internato, o governo do estado já não financiava, né, a questão dos internatos, então foram se acabando os internatos. Quando os internatos foram acabando, que internato era tudo da Igreja Católica, né, da congregação salesiana, eles eram administradores, mas quem fornecia, quem arcava com toda a parte financeira era o próprio Estado, né? Então, depois que terminou tudo isso, e também na década de 80 ainda, em 87, por aí 85, 88, em plena criação dos direitos a partir da Constituição Federal que estava sendo criada, né, voltado para a questão indígena, a OIT 169, também os indígenas estavam nessa luta, né? Então, foi quando a exploração da mão de obra que estava acontecendo ainda com as mulheres, foi quando foi levado nesse período, a congregação salesiana estava no Alto Rio Negro, foi quando teve uma denúncia, né, a nível internacional. Então, a partir dessa denúncia, não sei se vocês sabem, né, quanto igreja, foi o que levou a Igreja Católica a rever seus posicionamentos em toda a região do Brasil, principalmente no Alto Rio Negro, de onde estava saindo essa denúncia, né, internacional. Então, a partir desse momento, foi que ela reviu um pouquinho essa postura e escutasse mais um povo, ajudasse o povo a resgatar sua própria cultura. Só que até naquelas alturas, a Igreja Católica já tinha mantido assim, uma cultura colonialista, né, de dizer, eu não vou tocar o cariçu porque eu vou para o inferno. Então, isso colocou muito nas nossas cabeças, que eu lembro ainda. Então, não vou beber a minha bebida porque o diabo que fez. Então, colocava sempre Deus como se fosse um monstro, né? Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo. Então, foi colocado muito isso, com medo de ninguém ir para o inferno, com medo de ser julgada por algo. Então, imaginem, nós tínhamos a nossa vivência, a gente não tinha aquela maldade de dizer, né? Então, tudo isso foi colocado dentro da cabeça dos indígenas, né? Que deixaram de viver essa cultura, deixaram de viver tudo. Então, depois dessa denúncia que teve, internacional, a igreja já queria voltar, né? Ela não expressou verbalmente, não pediu desculpa, não pediu perdão verbalmente para as populações indígenas, mas ela teve que mudar essa postura diante de tudo isso que ela tinha feito para os povos indígenas. Então, e os povos indígenas já estavam com aquela cabeça assim de dizer, eu falo português, não sou mais índio, né? Hoje eu sou branco, então tirar, né? Como vocês falam, enegrecer, né? Então, dizer, não, eu falando português, eu sou um branco, né? Então, o Alto Rio Negro, assim, o Amazonas foi muito estereotipado, né? Então, o fato de falar português já era um branco. Isso que foi colocado na nossa cabeça, na cabeça dos indígenas, que existiam os internatos para como vestir, como comer, como falar, como estudar. Então, tudo isso foi implantado. E quando ela disse, não, vamos começar a dançar o cariçu, a Igreja Católica começou a dizer, aí os indígenas disseram, não, ninguém quer voltar a ser indígena, ninguém quer voltar a tocar nossos instrumentos, ninguém quer voltar, então, vocês imaginem que tortura que nós vivemos, eu fico assim, aqui falando porque eu já passei por um processo de compreensão, um processo de maturidade da fé, da cultura, da qual eu vivencio, né? Mas se não foi fácil mesmo. Então, a partir disso, de que surgiu, acredito que a filosofia eu não lembro quem é o autor, esqueci agora, a questão aquele que surgiu no Brasil, a questão popular, ai meu Deus, esqueci o nome, que trouxe a questão da educação libertadora, ou... Paulo Freire. Ai, meu Deus, Paulo Freire? Paulo Freire. Também, não, um outro que é da Igreja Católica mesmo, que trouxe, Leonardo Boff, traz uma compreensão assim para a questão popular, e isso chegou até as populações indígenas também, que a igreja própria tinha que se mexer, tinha que mudar o comportamento. Então, foi quando ela começou a
olhar para trás, escutar mais os povos indígenas e refazer o seu caminho. Os povos indígenas quiseram que também voltar às suas raízes, né? As línguas, perderam as línguas, todo mundo tinha que falar português, já na época muitas línguas foram perdidas, então tivemos que voltar às nossas origens, né? Aprender o cariçu, onde nas escolas também, que chegou uma escola diferenciada, né? Eu participei disso, eu estava na escola naquela época, onde nós tínhamos que voltar, trazer aquilo que tiraram da gente, para nós mesmos ter essas vivências, resgatar nossa própria cultura. Então, todo mundo ficou revoltado com a igreja, todo mundo ficou revoltado com a congregação, todo mundo, assim. E entre nós mesmos, indígenas, lideranças, conversávamos, né? O que nós queremos mesmo? Onde começou a questão da luta, onde começou a nascer os movimentos indígenas a partir dessa denúncia internacional que teve, a partir do Alto Rio Negro, no Amazonas. Então, desde lá, a igreja começou a dar um pé atrás, né? Então, onde foram desfeitos internatos, muitas congregações que estavam lá começaram a sair, né? Deixar, passar para a questão da diocese, já não era mais congregação, mas a diocese, né? Então, onde os povos indígenas hoje, elas vivenciam, não estão no resgate cultural, né? Mas os instrumentos eles levaram, está na Itália, está em França, está nesses países os nossos instrumentos, né? Então, eu disse assim, nossa senhora, é algo assim muito estarrecedor para a gente, algo assim muito... É uma indignidade da própria, né, vivência cultural que tivemos, né? Fomos arrancados da nossa própria cultura. Mas, assim, no Brasil teve esse resgate, né? Mas, assim, muitos não se voltaram. Hoje a gente está vivendo nas aldeias evangélicos, né? Acredito que a Igreja Católica ela fez muita coisa ruim, mas como os missionários atuais, ela está sendo muito genocida, pior que a própria Igreja Católica na época, né? E olha que nós estamos em pleno século XXI, né? É triste, muito mesmo, que as aldeias estão sendo contaminadas por esses missionários, né? Então, usam a igreja para realizar algo contrário aos valores das populações indígenas. Não sei se deu para entender. Acho que com a tua fala, Isabel, a gente vai se encerrando, vai indo para o lado do encerramento, porque o pessoal está me avisando aqui que depois tem uma outra reunião que eles usam o canal, que é o Zoom, né, para outro momento. Então, a gente agradece imensamente. E ainda eu vou fazer mais um comentário aqui, acho que o Beto também, e acho que o Antônio tinha falado na fala dele, assim, falando a questão da pandemia e citando o coronavírus como ele falou uma palavra... Não sei se vou lembrar a palavra que ele usou, mas tipo essa desgraça, foi alguma coisa assim, né? Eu tenho, como educadora, chamado ele de professor coronavírus. Porque muita gente está fazendo essa aula da pandemia e ressignificando o ato de viver, né? E outras pessoas continuam fazendo seus mesmos padrões, né? Aqui, eu estou aqui do lado com uma pasta, que eu tenho uma pasta, um relatório que eu levo para a escola, sempre quando tem questões indígenas, que é a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU, que tem com imagens, cada artigo tem uma imagem, né? E aqui o Beto colocou assim, ó, alguns dizem que depois de 2020, 2021 e talvez 2022, eu vou acrescentar aqui a ele, né? Não seremos os mesmos e não seremos as mesmas. E não devemos ser os mesmos, porque se a gente fizer igual, vai acontecer tudo de novo, ou pior, a gente acaba... repetindo a história, os sistemas familiares, os sistemas, né? O que a gente está fazendo diferente das pessoas que iam lá, e se eu pegar uma imagem aqui que entra com uma máquina e lá tira os povos indígenas das suas terras. Só que num desses artigos fala aqui que os povos indígenas têm o direito a não serem retirados das suas terras, porque são deles, é povos originários, né? É garantido, está na lei, é da ONU, é internacional isso. Então, eu acho que fica... esse diálogo, né, circular de quanto que nós temos que estar junto, entendendo, conhecendo, lendo, estudando, né? Eu tenho muita admiração aqui, vou colocar a questão da Lilian, que eu acho que provocou, principalmente foi a partir do texto colocado, né, como advogada, que é a Putiratê, porque não é todo dia também que eu coloquei hoje para minhas colegas, né? Eu acho que a Amália está aqui ainda, que é uma colega professora, não é todo dia que tem uma advogada indígena,
né? Quem é que faz a defesa? Quem faz a defesa muitas vezes é quem nem tem conhecimento sobre isso, né? E então, assim, a luta pela terra, a luta indígena, a luta que é nossa, né? Ela não é dos povos indígenas, ela é nossa, nós estamos aqui, né? Nesse mesmo território. Então, acho que agora já indo para o lado do encerramento, eu separei uma música guarani, mas também não sei se a Isabel gostaria de cantar algo, não sei se a Lilian também quer proferir algumas palavras de encerramento. Lilian, por favor, em nome do Abraço Negro. Eu quero dizer gratidão a cada qual de vocês que cirandou conosco, gratidão profunda a Lucimeia por facilitar este ciranda, Isabel Dessano pela sabedoria ancestral partilhada, a Mana Potiratê, que precisou sair, mas que igualmente compartilhou sua sabedoria, e somente repetiu o que disse a Lucimeia, deixar como um desafio, eu acabei de escrever no chat. Esse foi um primeiro de muitos momentos que poderemos ter. Precisamos e temos muito ainda a aprender com os povos originários. Então, momentos como esses podem ser replicados, mas antes de replicarmos entre nós, é primeiro necessário que aprendamos de quem tem essa pertença, de quem tem essa vivência. Então, já deixo aqui o desafio para a Isabel, para estar conosco em outros momentos, também a Potiratê, e que tragamos também outras manas e manos, outras parentas e outros parentes, para nos ensinarem. Lembrando que quando uma pessoa indígena, quando uma pessoa negra é assassinada, a humanidade está sendo assassinada. Precisamos dar um basta nesse genocídio e afirmar nossa humanidade comum. Ubuntu, somos juntas e juntos, para que vivamos o bem viver, como uma filosofia de vida. Gratidão. Microfone, Lucimeia. Isabel, tu gostaria de cantar algo para a gente encerrar? Não, pode colocar a música Guarani para a gente... Tá bom. E então eu vou me despedindo aqui também, né? Eu sou Lucimeia, educadora, e muito emocionada. E alguém perguntou aqui... Eu queria seu contato. Alguém perguntou aqui se Deus é mulher. Eu respondi, Deus é um amor incondicional, se é indígena, mulher, negro, branco, entendeu? Homem, mulher, homoafetivo. Quem sou eu, com essa minha desumanidade construída, para responder essa pergunta, né? Então, eu respondi com amor incondicional, que eu acho que é o que a gente precisa ter para a gente poder respeitar e sonhar, né? Eu vou voltar... Perdi a minha pena. Acho que eu já tenho várias, né? Mas, então, vou colocar a música indígena. Eu tentei achar uma voz infantil, eu não sei se eu vou achar a voz infantil, mas é para a gente semear essa infância, né? Que é brincante, que é dançante, cantante, alegrante e brilhante, que é assim que eu enxergo, né? As comunidades africanas e as comunidades indígenas, que são circulares e que não podem perder a sua territorialidade. Então, vamos ver se vocês vão ouvir aqui. Lucimeia? Lucimeia, Pode falar. Acho que o Adílio pediu a palavra. Me parece que ele pediu a palavra. Adílio. Vocês estão ouvindo? Tem que ter o microfone aberto. Eu acho que está dando problema aqui. Deu para ouvir. Está chegando bem, chegou bem. Estava ótimo. Tá. Vou deixar, então, aqui ligando. Peraí.